Olá, eu sou Flávia Carvalho, tô de volta. Fiquei um tempo aí sem colocar vídeo, sem fazer live, né? Foram umas 3 semanas, porque eu estava envolvida num projeto no meu trabalho. E aí estava exigindo muito de mim, eu estava equilibrando as minhas forças, então não tinha como estar produzindo nada aqui pro canal, nem fazendo as lives. Agradeço a vocês pela paciência, né? Por quem também me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Eu tô bem, graças a Deus. Só estava realmente com muitas atribuições e um projeto muito intenso, que exigia uma carga de trabalho grande, né, diário. E aí não tinha como eu produzir as coisas aqui pro canal. E nesse vídeo eu queria conversar com vocês um pouco sobre uma questão que tem me chegado muito, de várias formas, né? Pessoas com quem eu convivo e que não têm miastenia, pessoas que têm miastenia têm falado disso. E aí eu fui dar uma olhada nessa questão e principalmente por causa do sofrimento que existe em relação a conviver com a miastenia e ter o diagnóstico da miastenia. E que questão é essa, Flávia? É a ansiedade. Eu tenho ouvido muito pessoas me dizendo que os médicos têm dito assim: ah, você está se sentindo mal porque você está ansiosa. Isso tudo que você está sentindo é ansiedade. Os sintomas não melhoram porque você está ansiosa. Tenho ouvido algumas pessoas falando: ah, mas será que o que você tem, Flávia, não é a ansiedade? Será que isso que você sente não é ansiedade? Será que o que essas pessoas com que você lida, que tem miastenia, o problema delas não é ansiedade? Bom, pode ser, pode ser. A questão toda é que é o seguinte: o Brasil é campeão mundial em ansiedade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É um dos primeiros colocados, também no ranking lá que eles fazem, de países com diagnóstico, e aqui a gente está falando de diagnóstico, de depressão. Né? Não é o primeiro, mas é um dos primeiros. O Brasil tem tido um aumento grande do número de suicídios, por exemplo, o que é muito sério, né? Durante esse tempo de pandemia, a gente ouviu falar de algumas pessoas que entraram em quadro depressivo e de ansiedade, muita gente sofrendo com ansiedade nesse momento de isolamento social, né? Meia boca, aqui no Brasil meia boca, mas de isolamento social, de ansiedade por conta desse inimigo invisível, né, dessa situação que a gente está vivendo. Também em relação ao suicídio, eu estava olhando alguns números e é interessante a questão do Brasil, porque o Brasil não é um dos primeiros colocados na questão do suicídio, mas é um dos países, dos poucos países em que a taxa está crescendo em vez de decaindo como em outros lugares do mundo. E isso é uma coisa para a gente pensar, né? Para a gente pensar, porque existe uma questão que é a aceitação da condição de fragilidade da saúde. E eu pretendo começar a falar sobre isso mais longamente em outros vídeos. Já estou com os roteiros prontos, já fiz a pesquisa e vou tratar desse assunto, do processo de aceitação. Mas a gente precisa diferenciar aqui algumas questões, né? A miastenia graves, especificamente, assim como outras questões de saúde, são doenças que têm um aspecto físico muito relevante, né? Tem um aspecto que é fisiológico, no sentido de fisiológico, que é relevante, né? Se você tem miastenia graves, provavelmente foi detectado a presença de anticorpos ou o decaimento da resposta do seu músculo a um estímulo. Isso é fisiológico, isso é físico, isso é real, isso não é alguma coisa que a gente invente. E eu tô falando isso porque algumas pessoas falam assim: ah, isso é coisa da sua cabeça. Eu outro dia recebi um comentário assim, né?
Eu não tenho conseguido responder, eu vou voltar a responder, mas eu recebi um comentário assim, isso é coisa da sua cabeça. A sua cabeça é que criou isso. Tá, mas está criado. Que seja, né? Está criado, é real. Né? Quando a pessoa tem miastenia congênita, por exemplo, é possível detectar um gene que tem uma falha. Isso é real. Isso não é uma criação da cabeça. Eu acredito, e por isso eu faço terapia, eu vou sempre defender a questão da terapia aqui, que as questões emocionais, a nossa cabeça pode piorar esse quadro, pode melhorar esse quadro. Mas a gente não pode atribuir a isso, né, as questões emocionais e a nossa cabeça, tudo. Porque não é assim que funciona. Quando você quebra uma perna, você anda, leva um tombo e quebra uma perna e tem uma fratura, seja exposta ou não, por mais que a queda, ou a maneira que você estava andando, ou o que você estava pensando na hora, tenha interferido em você cair, e aí foi a sua cabeça que ajudou a você então cair, porque você não... Vou dar um exemplo maluco aqui. Você tem que ir num lugar e você não queria ir, você estava relutante para ir, e de alguma forma a sua cabeça te boicotou e te jogou no chão, e aí você quebrou a perna. Ok, eu tô dando um exemplo, tá? Tô dizendo que todo mundo que cai é isso, nem tô dizendo que não possa ser. Eu tô usando a teoria que me foi dita porque que eu tenho miastenia. Quando isso acontece, isso acontecendo, ok, você pode até dizer, mas essa pessoa estava indo para um lugar, ela não queria ir, a cabeça dela então fez ela cair, para ela, o emocional dela, para ela não chegar lá, ela se boicotou. E ela quebrou a perna, só que ela quebrou a perna, isso é real, gente. Não adianta ela dizer assim, bom, então a minha cabeça é que vai curar a minha perna e não ir no médico imobilizar essa perna. Se ela continuar com a perna sem imobilizar, se ela continuar botando força em cima dessa perna, que ela não vai aguentar por causa da dor, né? Ela pode gangrenar essa perna, ela pode perder essa perna, né? Então, assim, tem coisas que são reais. Mas bater o carro era emocional, porque você não estava querendo ir, ou porque você estava nervoso, ou porque você estava ansioso, e aí você ficou ansioso no volante e bateu o carro. Tá, você bateu o carro, mas você estourou a sua cabeça, ou você perdeu um braço, ou você quebrou as pernas, isso é real. Isso não é uma coisa que foi inventada pela sua cabeça. Nossa, Flávia, que coisa mais macabra que você tá falando. Um pouco. Mas assim, eu tô falando porque, primeiro, que tem gente que não aceita que tem miastenia, tá? Vou começar do início, não vou começar dessas pessoas não, esquece. Primeiro tem os médicos. Vamos começar do diagnóstico, né? Tem o médico. O médico, ele é um ser humano, ele é uma pessoa que também tem as ansiedades dele, que também tem as inseguranças dele. E muitas vezes é cruel isso, porque o médico está atendendo alguém que está precisando de ajuda para encontrar uma resposta e que não necessariamente é miastenia, pode ser uma outra coisa. Só que ele olha para a pessoa e de alguma forma ele enxerga na pessoa a ansiedade e ele atribui à ansiedade tudo que a pessoa está sentindo. E isso, gente, é muito cruel. Porque é lógico que a pessoa está ansiosa. Ela está sentindo... A gente é o país campeão de ansiedade. A gente já tem uma tendência para ansiedade. Ela está se sentindo mal e ela não sabe o que tem. E aí, para a cabeça dela ficar criando um monte de coisa, que ela tem isso, que ela tem aquilo, vai morrer, ou uma desgraça, ou seja lá o que for, né? Fora ouvindo de outras pessoas, isso aí é espiritual, isso é emocional, isso aí é sei lá o quê. É claro que você vai ficar ansioso. Estranho seria se a pessoa chegasse no consultório sem nenhuma ansiedade, né? Eu, quando estava no meu processo de diagnóstico para saber o que eu tinha, eu entrava no consultório muito mais com raiva do que ansiosa.
Mas esse é um processo meu, né? Eu não estava nem mais ansiosa, eu estava de saco cheio, desculpa o termo, de saco cheio de ir a médico fazer exame, todo mundo dizer que eu estava deprimida, que eu estava ansiosa, e ninguém dizer por que eu me sentia cansada 24 horas por dia. E eu falava assim, olha só, a minha pálpebra estava caída, tá? Eu estava com o olho praticamente fechado. Eu não sabia o que era não ver duplo, eu só via duplo. Eu já estava andando de tampão na rua igual um pirata. E eu chegava num neurologista que olhava para mim e falava assim, ah, você está muito ansiosa, óbvio. E nesse caso não era nem ansiedade, era irritação mesmo, eu estava irritada. Tanto que, perto de conseguir o diagnóstico, eu tinha tomado a decisão de parar de ir ao médico. Eu já tinha, falei assim, ah, vou seguir minha vida, vamos ver no que vai dar, né? Porque eu já estava, assim, desistindo. Eu já contei essa história aqui, né? E aí, eu acho muito interessante, porque os médicos, eles estão dando... Você sente alguma coisa? Teve uma época, né, que eu brincava, é virose. Você sentia alguma coisa, o médico falava, é virose. E eu não estou dizendo que não seja. Mas a gente está perdendo a capacidade de uma sensibilidade, de lembrar que a gente está lidando com o ser humano. Que o médico é um ser humano e a gente é um ser humano, e não dá para o médico trabalhar com ansiedade, sabe? Para ele passar a bola para frente. Ah, sei lá, dá um remédio de ansiedade para essa doida aí, que é o que eu imagino que eles pensem. Desculpem, mas é o que eu imagino. É uma doida, tudo sente. Isso aí é ansiedade. Toma um remedinho para ansiedade que você vai ficar melhor. E é um pouco do médico que tem a noção que depressão é falta de vergonha na cara, né? E que não é uma doença. É uma doença. E aí a gente tem um outro lado, né? Não é o lado do médico que diz que a gente tá ansioso. Porque deixa eu te dizer uma coisa, é óbvio que a gente deve estar ansioso. É quase que óbvio, sabe? Porque não tem como. É um exercício muito grande para controlar isso, né? É um aprendizado longo para você deixar de viver na ansiedade, né? É uma busca que não é mágica, é na sua fé, para equilibrar o seu emocional, para viver no hoje. Isso não é mágica, gente. Então, assim, quando uma colega ou um colega dizem pra mim assim, ah, eu fui lá, mas o médico disse que eu tava muito ansioso. E eu falo, você não tava? Tava. Então, fala pra ele, de fato, doutor, eu tô ansioso, mas não é por causa da ansiedade que eu tô me sentindo mal. Eu tô ansioso porque eu tô me sentindo mal e não descubro o que eu tenho. Ou eu tô ansioso porque eu tô me sentindo mal e a medicação não funciona. É inverter essa história, né? Tem a ansiedade da pessoa que recebeu o diagnóstico e que não aceita o diagnóstico. E eu pretendo falar bastante sobre aceitação nas próximas semanas, sobre esse processo. Eu já disse isso. Essas pessoas, elas recebem o diagnóstico e elas ficam muito ansiosas, porque elas estão com uma questão de aceitação. E é normal. É normal. Não é raro. Raro é a miastenia. Não é raro você se sentir ansioso quando você recebe um diagnóstico desse de uma doença que você pouco ouviu falar e que você não faz a menor ideia de como vai ser amanhã. Então não é raro você se sentir ansioso. Tá tudo bem. Sabe, a gente tem que aprender, tem que exercitar, controlar essa ansiedade? Tem. Claro que se a gente jogar tudo na comida, ou se a gente ficar só de mau humor, ou se a gente começar a ter crise de ansiedade, porque a gente tem que ter uma atenção aqui. Tem gente que é ansioso, tem gente que tem crise de ansiedade, é um passo além, né? E tem gente que tem uma ansiedade crônica, que não passa, que já passou por uma questão patológica, de doença, e precisa tratar. E precisa cuidar. É claro
que uma pessoa que recebeu um diagnóstico vai ter ansiedade, gente. Assim, não vou generalizar que é todo mundo, mas assim, a gente tem momentos de ansiedade. E mesmo depois de muito tempo, com o passar do tempo, você até aprende a controlar isso, né? Você fica menos ansioso, aprende a lidar um dia de cada vez, a conviver com os sintomas, mas de vez em quando surge uma certa ansiedade, porque é uma situação de muita incerteza. Por isso, muita gente ficou ansiosa, teve crises de ansiedade durante esse período da pandemia. Eu estava lendo, é justamente por causa do quadro de incerteza, né? Que se estabelece, de insegurança, como se a gente controlasse alguma coisa. E a gente vai aprendendo a deixar de controlar ou de querer controlar para viver o que a gente tem que viver, e essa ansiedade baixa. Mas isso eu vou falar mais à frente, né? Em outros vídeos. E aí tem uma ansiedade que é de quem não tem miastenia e lida com quem tem miastenia, né? Eu já falei para vocês de uma pessoa com a qual eu convivo, agora eu tenho convivido pouco, né? Por causa da miastenia, por causa da pandemia. Eu sou grupo de risco, ela é uma pessoa idosa, e que ela não perde a chance de, quando fala comigo no telefone, ou de quando a gente se encontrava, de perguntar quando é que eu ia ficar boa. É uma ansiedade boa? É uma ansiedade boa, ela quer o meu bem. Mas, ao mesmo tempo, é uma ansiedade que se revela, às vezes, nas outras pessoas de uma maneira esquisita, né? Que é a ansiedade de te ver bem. Ansiedade deles. E aí, a gente, como quem tem a miastenia ou convive ainda com a miastenia, tem que aprender a dividir isso e não deixar isso afetar a gente. Isso também é um exercício, né? E muitas pessoas acabam dizendo assim, você não tem nada. Eu ouvi isso semana passada. Eu acho que você não tem nada, sua questão toda é emocional. Foi como eu falei no início do vídeo. Ainda que tenha sido uma questão emocional que me trouxe até a miastenia, hoje o que eu sinto da miastenia, gente, não é emocional. É claro que eu tenho que tratar questões emocionais que até viver com miastenia causa, né? Eu, quando era mais jovem, bem mais jovem, eu sofri bastante com depressão, eu já falei isso, né? Eu tive depressão profunda, assim, quadro grave depressivo. E eu tinha crises de ansiedade. E aí não tem muito uma explicação, o que causa isso, né? Fatores externos, às vezes fatores internos, diálogos internos, causam essa crise. Depois eu melhorei muito, mas eu ainda estava no processo, né? Porque isso tudo é processo e a gente tem que ter paciência com a gente. E aí eu tinha uma época, que foi a época que eu engordei muito, eu jogava a minha ansiedade toda na comida. Eu botava a minha energia no trabalho, trabalhava, e eu não estou dizendo que trabalhar não seja bom, eu gosto muito de trabalhar. Né? Trabalhava, e a ponto de adoecer, né? E jogava a minha ansiedade na comida. E isso é muito comum entre algumas pessoas, né? Eu ia falar entre mulheres, mas é porque eu conheço homens que fazem isso também. Que pegam a ansiedade e jogam na comida, como se a comida pudesse preencher esse incômodo que está vindo por causa da ansiedade que você está sentindo em relação a coisas que você não controla. Eu comecei a melhorar em relação a isso, fazendo muita terapia, e trabalhando isso diariamente, né? Trabalhando essa questão de o que causa esse vazio é a minha necessidade de controlar coisas que eu não controlo e que ninguém controla, na verdade, ninguém controla. E isso me ajuda a lidar com a minha ansiedade em relação à minha astenia, porque eu não controlo como eu estou me sentindo amanhã, como eu vou estar me sentindo amanhã.
Mas, como amanhã nunca chega, é sempre hoje, então hoje eu lido com como eu tô me sentindo hoje. Eu tô falando fisicamente, né? E tento me manter me sentindo bem mentalmente a cada dia. A cada dia. E aí, pra terminar, né? Por que eu tô falando isso tudo? Porque a gente tem que fazer um exercício. A ansiedade do outro não é a nossa ansiedade. E não é ser egoísta no sentido de, dane-se, ligue-se, sei lá o que o pessoal gosta aí de falar que vai ligar. Não é nesse sentido. É compreender que a ansiedade do outro por você estar bem, ou a ansiedade do outro porque você não faz mais as coisas que você fazia, não podem se confundir com as suas ansiedades, né? A gente tem que aprender a separar isso. Se você não tem miastenia e está assistindo esse vídeo, não seja cruel. Não seja cruel. Quando uma pessoa diz para mim, eu acho que você não tem nada, isso tudo é coisa da sua cabeça, ela está de alguma forma me responsabilizando de uma forma cruel, porque eu acho que eu sou responsável por como eu estou. E eu não estou fugindo dessa responsabilidade. Mas o meu cansaço sou eu que sei e eu é que sinto. Não vem dizer como eu deveria me sentir, nem como eu me sinto. Isso sou eu que sei. E é cruel quando a pessoa diz assim, isso é coisa da sua cabeça. Tipo, assim, é fácil de resolver, resolve isso aí. Não é assim, tá dando muito trabalho para eu estar bem. E eu assumi essa responsabilidade e eu vou ficar bem. Eu tô exercitando na minha fala em dizer que eu ainda convivo com a miastenia. Ainda. E tô exercitando isso, em aprender a viver com ela quando eu ainda tenho que conviver com ela. E como é que eu saio dela e deixo de conviver com ela. Mas dá trabalho. E a responsabilidade é minha, eu não tô cobrando isso de ninguém. Mas é cruel ouvir uma pessoa dizer para alguém que está com dificuldade para tomar um banho sozinho, para comer sozinho, que está com dificuldade para se sentir com disposição para fazer as coisas, que isso é coisa da sua cabeça, é emocional. É cruel. Não faça isso. Não faça isso. E se você, como eu, está ouvindo esse tipo de coisas e ouve esse tipo de coisas, trabalhe na sua cabeça que isso é da pessoa, não é seu. Não assume isso pra você. Se cuida. Sabe, não tô falando pra você brigar, quebrar o pau, nada disso, porque isso só desgasta a gente. Mas entenda que é uma ansiedade dele, da ansiedade dele ele tem que tratar. E trate das suas ansiedades com miastenia, da sua ansiedade de encontrar o seu diagnóstico, da sua ansiedade de estar melhor, de encontrar o seu caminho de melhora. Eu realmente não creio que haja um botão mágico e uma solução igual para todo mundo. Creio que a informação pode ajudar muito e a gente se conhecer, a gente buscar se conhecer, a gente buscar entender o nosso tempo, entender o nosso momento e fazendo esse jogo, né? Essa estratégia, jogo no sentido de estratégia, de ajuste de medicação, de ajuste de esforço que você faz, de ajuste que atividade você escolhe para fazer, quando você escolhe para fazer. Isso é uma responsabilidade nossa e a gente tem que assumir, né? A gente tem que assumir e entender que é um dia de cada vez. Se a gente deveria entender isso sem miastenia, sem ter miastenia, convivendo com a miastenia, é urgente que a gente aprenda. Aliás, se ela serve para alguma coisa, pode ser que ela sirva para isso, para ensinar a gente a entender que é um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. E que a gente não precisa andar ansioso por coisa alguma. Porque a gente não controla coisa alguma.
Mas a gente pode controlar o que a gente está pensando sobre a gente mesmo, o que a gente está pensando sobre o nosso futuro, o que a gente está pensando sobre a nossa capacidade, o que a gente está pensando sobre o que a gente sente. A gente pode controlar o que a gente sente à medida que a gente joga isso para nossa mente, percebe, nossa, eu estou me sentindo ansiosa hoje, porque e tentar de alguma forma ter esse entendimento, sabe? Ampliar a nossa capacidade de entendimento. Não é de informação, só de informação. É transformar a informação que a gente tem em conhecimento e transformar esse conhecimento em sabedoria, em saber lidar com isso, né? E entender que a nossa mente é uma coisa extremamente poderosa, de fato é, e que ela pode nos ajudar a sair dessa situação. Mas ela nos ajuda não para controlar o outro, controlar a circunstância. Ela nos ajuda à medida que ela pode se aquietar um pouco a mente, organizar esse caminho. E organizar mesmo é hoje. Hoje dá para eu seguir aqui, hoje dá para eu seguir ali, hoje dá para eu dormir. Se eu tô dormindo, outro dia ouvi isso de uma amiga. Se você dormiu é porque você precisava dormir. É porque precisava dormir. Então dorme. Dorme. Mas não se entrega no sentido de se entregar para suas ansiedades e para aquele sono depressivo. Não é isso. Descansa. Descansa na consciência de que tudo que você podia fazer em termos da sua força física, da sua força emocional hoje, da sua força mental hoje, você fez. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se cuidem. Não permitam que as pessoas julguem o fato de você ter que conviver com a miastenia. Julguem que você seja uma pessoa menor, mais fraca ou débil em relação em questões emocionais, né? Elas podem julgar à vontade, mas quem permite que isso te atinja é você. Lembra disso. Eu ouvi as bobagens semana passada, mas só me atinge se eu permitir que me atinja. Eu não briguei, não discuti, eu só me posicionei e pensei, não falei, pensei. Nossa, como essa pessoa tá ansiosa. Como essa pessoa tá ansiosa. Como incomoda para ela o fato de eu ter essa fragilidade física. Como incomoda. Não sei, essas questões são ela que tem que resolver, não sou eu. O que eu posso fazer é seguir, buscando estar bem, buscando deixar de conviver com a miastenia, é um objetivo, e nesse processo, buscando ser luz e ajudando as pessoas a seguir os seus caminhos e viver os seus processos, fazendo bem para os outros e fazendo bem para mim mesmo, né? É isso que a gente pode fazer. Tá tudo bem. Se você tá ansioso, procura ajuda. Mas não atribua a ansiedade e as questões emocionais, questões que são de fato físicas e que você tá vivendo. Porque você pode acabar se prejudicando de uma forma, assim, muito grande. E aí é você que está se prejudicando. Então, não dê esse espaço para você mesmo se machucar, para você piorar uma situação que já não é fácil, que é a situação de conviver com a miastenia grave. Bom, obrigado por você ter assistido, por estar comigo aqui até agora. Essa semana tem vídeo novamente, semana que vem, e eu tô retomando os vídeos, e na semana que vem provavelmente eu retorne com as lives. Então fique atento aqui no canal, ou se você está assistindo no Instagram, no Facebook, fique atento, porque quando eu for retornar eu vou avisar o horário, o dia,
Só estou me organizando mesmo em termos de agenda por causa de projetos que eu estou envolvida. Mas devemos retornar na semana que vem. Mais uma vez, obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.